Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Antes da gente ler a Bíblia, olha para mim, por favor. Nunca fique fora da presença de Deus. Porque a pior coisa é andar longe do Senhor. Você já viu um peixe viver fora d'água? Não tem como. A planta precisa também de água para poder viver. A gente precisa do oxigênio para poder viver. E principalmente, precisamos de Deus para a gente viver nessa terra. E olha que não é fácil viver nesse mundo. Quando a gente é criança, a gente quer crescer. Quando a gente cresce, a gente lembra que era bom quando éramos crianças. É verdade ou não é? Porque a gente cresce e começa a enfrentar a verdadeira fase da vida, as lutas, o sofrimento, as perdas, as tristezas. E a gente tem que ter uma estrutura para a gente aguentar tudo isso. Por isso que a gente nunca pode ficar fora da presença de Deus. Repita comigo: aconteça o que acontecer, eu não vou ficar fora da presença de Deus. Então, quando Deus ele nos chama para andarmos com Ele, para fazermos parte da congregação dele. Você sabe que o povo de Deus, apesar de ser um povo que sofre, é um povo de fé. É um povo que luta, é um povo que não desiste, é um povo que confia nas promessas do Senhor. Por isso você está aqui. Deus sabe das suas lutas, sabe do seu sofrimento, sabe do que você tem passado, chorado, mas Deus quer você perto dele, porque você perto dele, você vai conseguir superar essa situação ou outras que surgirem na sua vida. Diga glória a Deus. Olha o que diz a palavra. Livro de Marcos, capítulo 3, versículo 31. Diz assim: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Então olha para mim aqui. No início eu falei para você não ficar fora da presença de Deus. Aqui está falando sobre a família de Jesus, Maria e os seus irmãos. Segundo o relato bíblico, eles ficaram de fora, porque Jesus estava pregando em algum lugar, a multidão encheu e a família chegou só depois. E ao chegarem, não tiveram acesso à parte interna aonde Jesus estava. Eles ficaram o quê? Do lado de fora. Mas Jesus continuou pregando, continuou levando a fé. Jesus não parou para poder falar com eles. Ele continuou levando a mensagem para o coração daquele povo. O que me chama a atenção é que, por serem familiares de Jesus, deveriam ser os primeiros a estarem ali. Quem concorda comigo? Eles eram parentes diretos de Jesus, mas só chegaram bem depois. Jesus, ele sabia disso, mas ele não parou para dizer assim: ó, deixa minha família entrar. Ele continuou pregando. Aprenda uma coisa, igreja. Na caminhada cristã vai ser a mesma coisa. Você não vai poder parar para poder, digamos assim, dar atenção àqueles que não se esforçam como você se esforça. Então você é uma mulher esforçada, você é um homem esforçado, e você está fazendo a sua parte para buscar a presença de Deus. Você não pode deixar que nada nesse mundo venha interferir na sua comunhão com Deus. Os problemas vão surgir, algumas portas vão fechar, mas outras também vão se abrir. Pessoas vão continuar no teu caminho e outras vão sair do teu caminho. Você vai ter que ser forte para se manter, digamos assim, da parte de dentro. Você não pode ficar do lado de fora, tem que ficar do lado de dentro. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Continuando, o versículo 32. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus
e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então Jesus respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e o quê? E meus irmãos. Então olha para mim. Você vê que Jesus, ele não parou a pregação para mandar entrar a mãe e os irmãos e as irmãs dele. Pelo contrário, ele ficou indignado e até fez uma pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? Aí olhou para o povo que estava lá dentro e falou: vocês que são minha mãe e irmãos, digamos assim, porque vocês se esforçaram para estarem aqui comigo. Vocês nem são meus parentes de sangue e se esforçaram para estar aqui comigo. E os que são meus parentes não estão nem aí, nem chegaram a tempo e horas. Me desprezaram. Onde eu quero chegar com isso? De onde você menos esperar, você pode sofrer uma decepção. Foi o que Jesus passou aqui. Você acha que Jesus ficou feliz com aquela situação? Não, não ficou. Ele ficou triste. Porque ele queria sim que a mãe dele e os irmãos e as irmãs tivessem ali com ele logo no início. Isso é para você entender uma coisa. Hoje você vai abrir sua mente de vez. Nem todo mundo vai acompanhar a tua fé. Quem percebe o pastor agora? Repita comigo: nem todo mundo vai acompanhar a minha fé. Você tem fé para seguir Jesus, para buscar a Deus. Você tem fé para ser uma boa pessoa, mas tem gente que tem fé para ser má pessoa. Você tem fé para ajudar, tem gente que tem fé para não ajudar. Você tem fé para ter um coração bom e tem gente que tem fé para ter um coração ruim. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa vai num bruxo para pedir para fazer mal a alguém, ela vai com fé, mas é uma fé para destruir. É uma fé para fazer o quê? Maldade. É fé, mas é uma fé ruim. Já você, quando vem à igreja, você vem orar para si, orar pelos seus, mas essa oração não é para fazer mal, é para fazer o quê? Para fazer o bem. É uma fé, mas é uma fé boa. Enquanto os que vão em outro lado também vão com fé, mas é aquela fé para ver o mal acontecer. Diga: está repreendido. Essas pessoas levam até os nomes dos outros para alguém lá fazer uma reza, uma coisa ruim. É fé, mas é uma fé negativa. Foi o que aconteceu aqui naquele dia. O povo que estava ali com Jesus, eles tinham a fé de andar com Jesus, de amar Jesus, de adorar o Criador. Enquanto a própria mãe, igreja, e as irmãs e os irmãos não estavam nem aí. E estavam à procura dele e sabiam que Jesus estava ali. Como é que estava procurando se sabiam que Jesus já estava ali? Quem percebe, o pastor? Teu parente está em casa, você vai procurar para quê se sabe que ele está lá em casa? Tem lógica ou não tem? Mas você vê, né, que o mal, ele fazia de tudo para tentar atrapalhar a vida de Jesus. Você acha que a vida de Jesus foi fácil? Não foi, não. Tem hora que você fala: a minha vida não está fácil. A do Senhor Jesus também não foi, não. Ele às vezes não tinha onde dormir. Às vezes ele era abandonado no meio do caminho pelos discípulos, por alguns. Teve um discípulo que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Teve discípulo que não acreditou quando ele ressuscitou. Teve discípulo que deixou ele para trás. Ele sofreu muito, igreja. Jesus passou o que eu e você também a gente passa. Jesus passou fome no deserto. Por isso o diabo falou assim: se és o Filho de Deus, transforma aí a pedra em pão. Jesus podia transformar assim pedra em pão, mas ele não quis fazer isso, para não obedecer à voz do mal.
E ele ficou ali, ó, aguentando firme. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas Jesus manda dizer para você aguentar firme. Aguenta firme. Aguenta porque Ele está do seu lado para lhe ajudar. Seja o problema que for, não interessa a situação. Jesus lhe trouxe hoje aqui, nessa humilde reunião, para dar esse recado para você. Para você aguentar firme, porque Ele está com você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você vê que Jesus não perdeu o foco. Ele manteve-se ali, ó, consagrado a Deus, levando a mensagem de fé, pregando a palavra. Eu acredito que nesse dia ele teve uma mensagem para transformar a vida do povo. A família sabia, mas não apareceram na hora que ele combinou, mas você vê que ele continuou na fé. Vai chegar uma hora na sua vida que nem todos vão te acompanhar na mesma fé. Família, amigos, colegas de trabalho não vão te acompanhar na mesma fé. Mas você não pode, em hipótese alguma, paralisar a sua fé. Sua fé não pode parar. Repita comigo, a minha fé não pode parar e não vai parar por causa de ninguém. Diga glória a Deus. Vamos ler de novo aqui, ó. O versículo 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e o quê? E mãe. Então olha só, as senhoras são mães de Jesus. Os senhores, irmãos de Jesus. E as crianças, irmãs de Jesus. Olha só, como isso é forte. Glória a Deus por isso. Você vê que ele deixou bem claro que ele não estava preso a nenhum problema ali familiar. Ele estava livre. Não deixe os problemas da família botarem você, ó, para baixo. Eu sei que não é fácil, mas Jesus pede para você ficar firme. Entregar nas mãos de Deus. Porque a sua família, os adultos no caso, eles vão passar pelas lutas deles, muitas vezes por atitudes e escolhas deles. E você não tem culpa. Se eles escolherem bem, coisas boas virão. Mas se eles escolherem mal, coisas más virão. E a culpa é tua? Não, a culpa não é tua. Eles que escolheram o caminho que estão seguindo. Então não se culpe pelo filho, ou pela filha, ou pelo sobrinho, ou pelo parente que está passando por alguma situação. Ele não quer ouvir a palavra de Deus, mas você ouve. Você, aliás, tem todos os conselhos para dar para eles. Mas será que eles querem ouvir os seus conselhos? Ou querem os conselhos dos outros lá fora? Você não sabe. O resultado vai vir depois. Como diz o ditado, a fatura vai chegar. E quando chegar, a culpa não é sua. Você falou, você orientou, mas cabe a eles aceitarem o seu aconselhamento. Por isso Jesus, ele falou naquele dia, ele estava aqui indignado. E ele declarou, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs é quem faz a vontade de Deus. Diga louvado seja Deus. Vamos ler de novo aqui, ó, o versículo 31. Diz assim, ó, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Olha para mim, o que eu vejo aqui é a falta de respeito. Vamos falar um pouco sobre isso agora. Por que falta de respeito? Jesus estava pregando, estava dando a fé para o povo. O povo chegou e estava sendo alimentado pela fé, pela palavra de Jesus. A família dele chega e queria o quê? Mandam chamá-lo. Peraí, se mandou chamá-lo, supostamente era para ele parar de pregar e ir lá falar com eles. Mas falar o quê? Será que não podia falar depois? Tinha que ser naquela hora a exigência deles? Quem estava ali dando a palavra? Era Jesus ou era a família? Era Jesus. Mas a família chegou depois
e queria chamá-lo, ou seja, manda ele parar de pregar, manda ele vir aqui ter conosco. Peraí, mas não podia esperar? E Jesus estava ali pregando, ele viu sim a confusão, mas ele não perdeu o foco, ele continuou ali, dando a palavra de vida para as pessoas. Aí para você entender, continuando, muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Onde eu quero chegar com isso? Você não pode deixar de fazer suas coisas por causa de situações de família que às vezes surgem para lhe atrapalhar. Você tem que ter sabedoria para você não paralisar a sua fé por causa de problemas, às vezes, familiares. Às vezes você não tem problema nenhum e acaba pegando energias dos problemas deles. E você que está tão bem, começa a se abater, porque você pegou um problema que nem é teu, pegou uma situação que nem é sua e colocou no teu coração. Aí você começa a ficar triste. Jesus fez isso? Não fez não. Jesus não parou: ó pessoal, para aí, aguenta aí que eu vou ali falar com minha mãe e meus irmãos e irmãs. Ele fez isso? Manteve-se firme na fé. Claro que quando acabou a reunião, ele falou. Mas naquele momento ele manteve-se firme no propósito dele. Você e eu, nós temos um propósito: andarmos na presença de Deus. Mas não podemos deixar que nenhum problema familiar ou situação da vida venha tirar a gente da comunhão com o nosso Deus. Nós temos um objetivo e é nesse objetivo que devemos seguir. Diga glória a Deus. Quem percebe o pastor? Então você vê que Jesus, ele manteve-se firmado na palavra de Deus. Ele pregou ali a palavra, levou a fé. E sabe o que me chama a atenção? Nesse dia que a família tentou, entre aspas, parar a mensagem de Jesus, que eles mandaram chamá-lo, era para ele parar de pregar, para dar atenção a ele, mas Jesus não fez isso. Nesse dia ele pregou sobre a semente, o semeador que lançou as sementes. Então naquele dia ele lançou uma palavra para libertar a vida daquele povo. Ele não podia, em hipótese alguma, parar de transmitir aquela palavra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz aqui o capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa o quê? Multidão a ele. De modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. Preste atenção. E ao semear a parte da semente, caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra semente caiu aonde? Entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. Produziu a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então olha para mim. Você vê, né? Ele não parou a mensagem porque ele tinha que transmitir essa palavra para o povo.
A semente aqui é a palavra de Deus, que ele estava lançando para abençoar aquelas pessoas. Então ele falou que o semeador botou a semente lá no saco, começou a semear. Só que a semente foi caindo. Uma caiu na terra, outra entre os espinhos, outra na sola, na rocha. E no final teve resultados para cada semente. Onde eu quero chegar com isso? Cada terra que a semente cai simboliza um coração. Você vai saber agora qual é o seu coração e qual é o coração do teu familiar. Agora você vai saber. Jesus pregou isso para o povo que estava ali, mas também para a família dele que estava lá. Então você vai ver qual é o teu coração e qual é o coração do teu familiar. Vamos conhecer agora qual é, até eu quero ver qual é o meu coração e qual é o coração da minha família. Diz assim, ó, versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele respondeu: a vós outros é vos dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Olha para mim, aos de fora, quem estava fora? A própria família dele. Olha só, tá vendo aí? No início que eu li, ó, no versículo 31, diz aqui, ó, chegaram a mãe e os irmãos, tendo ficado do lado de fora. E aqui ele fala, a vocês que estão aqui, eu revelo. Mas para os outros lá fora, eu mando parábolas. Ou seja, o que é parábola? É uma história real, trazendo sentido de reflexão. Então, para os de fora, ele lançou uma parábola, uma história real, com sentido de quê? Reflexão, para refletir. Agora vamos ler. Versículo 12. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, ele fala em códigos para que a pessoa, se ela quer realmente se libertar, ela vai ter que buscar a revelação de Deus. Por isso que eu oro sempre, antes de pregar para vocês. Já reparou que eu oro sempre? Senhor, revela a tua palavra, usa a minha boca para falar ao teu povo, para Deus revelar no seu coração a palavra dele. Agora vamos entender a revelação dessa mensagem aqui da semente. O que quer dizer isso? Vamos ler então o versículo 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Versículo 14. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então, olha para mim. Isso quer dizer o seguinte, eu estou pregando para você, só que o diabo é sujo. Você está aqui na igreja ouvindo a palavra, mas se por acaso, em algum momento, nesse momento, na reunião, e você que está nos assistindo, aconteceu isso, você está ouvindo a palavra, e você começou a lembrar de problemas, dificuldade, situações da sua vida, sabe o que foi isso? O diabo visitou teu pensamento, colocou o problema para você não entender a palavra de Deus. Então a semente entrou em você, mas Satanás roubou ela. Roubou como? Ocupando tua mente com algum pensamento aí, ó. Você está aqui na igreja ouvindo a palavra, mas lembrou da comida para fazer, das compras para comprar, do problema do A, B ou C. O diabo acabou de roubar o quê? A semente. Olha só como ele é sujo. Você está ouvindo a palavra aqui, na paz do Senhor, e de repente, no meio do culto, você lembrou de alguma coisa que não tem nada a ver com essa reunião. Sabe o que é isso? Satanás roubou a palavra que entrou em teu coração. Diga, está repreendido. Por isso você deve se concentrar no momento da palavra. Continuando, 16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso,
os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. É aquela pessoa que estava na fé, mas ela viu escândalos na obra de Deus, viu problemas no ministério e ela magoou o coração e saiu fora, não quer mais buscar a Deus. Você conhece alguém assim? Eu conheço vários assim. Eu também já vi muita coisa errada, mas eu não deixei de pregar a palavra. Eu estou na fé até hoje e você está junto com a gente, está na mesma fé. Mas quantos tiveram conosco, viram coisa errada e não querem mais buscar o Senhor? Por quê? Deixou aquilo ficar onde? No coração. Eu não deixei ficar no meu coração as coisas erradas que eu vi. Joguei para trás e vou continuar levando a fé. E você está continuando na fé também. Diga glória a Deus. Quem percebe o pastor? Porque você viu coisa errada, não foi de Deus. Foi dos homens. O que você viu de errado não é culpa do Senhor. Foi culpa dos homens que falavam em nome de Deus. Ora, sendo assim, eu não vou abandonar o meu Deus, que Deus não tem culpa. Eu vou abandonar essas situações, mas vou continuar agarrado na presença de Deus. E é o que a senhora e o senhor têm feito. Ó, pastor, realmente eu vi muita coisa que eu não gostei em outros lugares, mas eu não abandonei meu Deus, eu estou na fé até hoje. Ainda bem, é sinal que você está olhando para Jesus. E eu também estou olhando para Jesus. Diga assim seja. Assim seja. Continuando. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Aqui já fala da pessoa que até ouve a palavra, mas ela tem ganância, tem ambição desse mundo, riqueza, isso e aquilo, e ela acaba se afastando da comunhão com Deus. Lembra de Salomão? Ele estava na palavra, mas ele cresceu tanto financeiramente falando, que depois ele se afastou de Deus e perdeu a salvação no final. Ou seja, perdeu tudo, porque deixou a ganância ser mais forte que a comunhão dele com Deus. Diga, está repreendido. E para terminar, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Aqui já fala daquela pessoa que passou problemas, passou lutas, passou tristeza, chorou, passou por muitas situações, mas ela não abandonou a fé. Ela está até hoje na fé. Ó, pastor, passei por muita coisa, maus bocados, mas eu mantenho-me na fé até hoje. Eu não abandonei o meu Deus. Então essa pessoa, a palavra entrou e ficou lá dentro do coração dela. Ninguém arrancou, nem o diabo, nem os problemas, nem nenhuma situação. Então eu dou os parabéns a você, que a palavra entrou em seu coração e permaneceu até hoje e há de permanecer para todo sempre. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra de hoje? Amém? Então guarde essa palavra em seu coração e creia que o Espírito Santo de Deus está contigo para te abençoar. E guarde sempre a boa palavra, a boa semente no seu coração. Diga glória a Deus. Amém? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.